A pergunta que eu tenho para você hoje é: por que é tão difícil mudar? E como é que a gente vai te responder isso? Eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Conversa, um bate-papo no Jardim. E é direto do Jardim, lá do Gaejo, do Jardim das Oliveiras, que eu vou ter esse bate-papo assim, muito simples, muito verdadeiro, com questões do nosso cotidiano, da nossa rotina, e que são questões que fazem com que a gente sofra, às vezes, um pouco mais e que não permite que a gente tenha uma evolução na nossa vida. E aqui, como eu estou com um amigo muito querido, num bate-papo de jardim, a gente vai ter com muita leveza para responder essa pergunta de por que é tão difícil mudar. Então, que o episódio de hoje traga para você um pouquinho, assim, uma sementinha do nosso jardim para você, no seu coração, para te responder e te ajudar a entender quais são as nossas dificuldades e para onde a gente pode ir buscar essa mudança que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Meu nome é Daniela Moraes, eu faço parte do Gaejo, junto com meu amigo Roberto Marco. Seja bem-vindo. Tudo bem, Dandan? Tudo, e você? Obrigado. Eu também quero aproveitar esse comecinho aqui para dizer o quanto a realização desse projeto me deixa feliz, emocionado, com uma expectativa enorme, porque isso é algo que já estava na cabeça há muito tempo. E que por falta de oportunidade, por falta de coragem, né, só veio sair agora. Mas como tudo sai sempre na hora em que tem que sair, eu estou muito feliz e espero que as pessoas possam mesmo nos acompanhar nesse bate-papo, né, do nosso jardim, né? Isso, do coraçãozinho lá do Gaejo. Isso. E como eu abri, né, o podcast falando por que é tão difícil mudar, eu quero que você me diga no seu pensamento, a gente tem essa dificuldade mesmo porque é difícil ou porque a gente está acostumado a ser o que a gente é? E a gente não quer passar por essa mudança de ser o que a gente é, o que a gente pensa. É essa transformação que é difícil? Muitas vezes lá no Jardim das Oliveiras, nos nossos trabalhos de rotina, nas exposições que nós fazemos, nas palestras, né, eu brinco muito com as pessoas de que é simples assim, né? Porque a simplicidade está na essência do ser e daquilo em que nós naturalmente fomos destinados desde a criação, evoluir, nos tornarmos perfeitos. Se nós nos mantivéssemos sempre atentos às necessidades do caminho, nós talvez não precisássemos estar tendo essa conversa, nós não precisaríamos bater esse papo, né? Uhum. Mas a dificuldade é que nós nos cristalizamos ao longo da nossa história contínua, né? Desde lá o nosso nascimento enquanto espírito, pelos caminhos que nós fomos traçando, pelas próprias decisões, por aquilo que o livre-arbítrio foi permitindo, por aquilo que as ilusões foram nos conduzindo, e nós fomos nos habituando naquilo que eu costumo chamar do comprazimento. Sim. E quando cristalizamos no comprazimento, aí vem a dificuldade. Então é difícil mudar. Sim, é difícil. Porque esses hábitos estão cristalizados, né? Eles estão meio que incorporados mesmo no comportamento do dia a dia. E porque também eu acho que surge o medo do desconhecido, porque toda mudança vai te trazer uma nova visão, uma nova posição. Então, quando eu penso que eu tenho que mudar, a primeira coisa é, eu já estou habituado, de fato, acostumado com esse modelo. Eu vou ter que me deparar com alguma coisa que eu não sei o que é. E aí é o medo também, a resistência de ter alguma coisa diferente pela frente. Porque muitas vezes a mudança é maravilhosa. Sim. Só que até que a gente abra o coração para essa mudança, é que existe essa... Até que a gente tenha a percepção de que pode ser melhor. Exato. E é interessante o que você está falando, porque dentro do contexto em que você coloca, eu imediatamente imaginei pessoas que estão em sofrimento, Sim. que trazem dificuldade, mas que ainda assim não conseguem mudar.
Exato. Porque se a gente se colocar, né, no lugar de uma pessoa, e que somos nós também, né, que temos as nossas dificuldades com a mudança, nesse momento, quando nós estamos em sofrimento, né, seja ele qual for, né, sem que a gente pontue um exatamente, mas a gente não enxerga o outro lado, a gente não enxerga a saída, não enxerga que pode existir uma nova forma de viver, de pensar. Sim. E isso dá medo. Sim. É a velha história, né, é mais fácil eu ficar com o meu leão conhecido do que eu conhecer a formiguinha, Sim. que talvez seja até mais Aquilo inofensivo. que é confortável, o que é né? confortável, como ser humano, Não precisa né? desbravar nada. Exato. E eu não sei se isso torna a gente, não sei se não é preguiçoso assim, mas a gente não tem a vontade da mudança mesmo, né? É realmente como você falou, é um comprazimento, porque eu já tô, mesmo que seja ruim, eu já tô ali dentro daquela situação. Eu já sei, dentro daquela ruindade, o que fazer e como fazer. Eu já sei gerenciar aquilo. Sim. E por isso é difícil essa mudança, Sim. né? Você colocou aqui, para a gente falar um pouco sobre essa dificuldade toda, né? E como a primeira pergunta, você me colocou uma coisa que me chamou a atenção e eu quero te fazer essa pergunta já te perguntando sobre isso, né? Por que a gente decide mudar e não consegue? E a primeira coisa que quando eu li foi assim: será que quando eu não consigo é porque eu não decidi? Já respondeu, na verdade, Né? né? Já respondeu. É importante a gente fazer uma distinção entre aquilo que eu desejo e a vontade. Sim. Nós nos habituamos com determinadas coisas e, em certos momentos, nós percebemos que os caminhos estão difíceis e que esses caminhos difíceis, eles estão trazendo, sim, dificuldades. São os espinhos, são as pedras. Elas começam a atrapalhar de fato, né? Nós vamos começar a nos sentir infelizes. E nesse momento, eu sinto desejo. Ainda que tenha o contraponto, né? Do conforto de permanecer dentro daquele estado em que eu estou, vem o desejo. Por quê? Porque nós sabemos instintivamente o que nós precisamos e que nós precisamos sair daquele caminho que não nos traz felicidade, muito pelo contrário, nos traz infelicidade, né? E aí vem o desejo. Puxa, eu quero. Mas quando eu falo de desejo, eu estou falando de emoção. É a emoção gerada pelo sofrimento que está se demonstrando na minha vida. Eu preciso sair do campo do desejo, eu preciso passar para a vontade, que é a ação, né? E quando eu me deparo com a necessidade da ação, vêm os entraves naturais, né? De um círculo vicioso que me recoloca dentro daquela situação em que eu já estava. Se eu não consigo ter a perseverança necessária para dar esse passo, eu permaneço, ainda que eu saiba que precise modificar aquilo. E que, se a gente for pensar assim, a grosso modo, 90% das coisas talvez que a gente pense, elas ficam no campo da imaginação. Porque é difícil mesmo você ir para a execução, né? É no campo do que eu gostaria. Isso, né? Exato. Mas ele para muitas vezes ali, né? Então a gente acaba não sei se é não ter força suficiente para aquilo ou não ter essa visão clara de que a ação ela é necessária. A gente não pode ficar só no campo do... Talvez isso fique muito abstrato, né? Quando nós estamos falando assim dos aspectos dessa mudança no sentido moral da vida, no sentido do comportamento que passa pelas cristalizações das emoções, né? Desses desejos todos. Se a gente transportar isso como exemplo clássico da academia, né? Por que é tão difícil começar a academia? Eu tenho uma resposta. E eu não sei se você pensa a mesma coisa que a gente. Eu sempre acho
que uma das dificuldades da mudança das pessoas, e você falou isso recentemente numa palestra, é você não ter a consciência, né? Não basta só o desejo, você precisa estar consciente do que aquilo pode realmente te trazer. Só que eu acho que nós, enquanto seres humanos, quando a gente olha um objetivo que ele se estende, a gente tem uma dificuldade. Por quê? E eu vou fazer um paralelo com os dias de hoje. A gente é muito imediatista. Exatamente. A gente quer que a coisa aconteça hoje. Isso. E numa era onde a nossa sociedade, eu acho que vem ficando muito, muito mal... como é que é a palavra? Acostumada, Mal direcionada. Por quê? Porque quando a gente fala em emagrecimento, por exemplo, se você quiser manter um plano, você precisa se dedicar, você precisa, né, ter uma frequência, uma rotina, uma disciplina ali para aquilo acontecer dentro de um ano, você começar a ver algum resultado positivo. Só que no mundo imediatista que a gente tem hoje, que eu compro uma caneta na farmácia e posso emagrecer, Isso Então, assim, eu acho que as pessoas esperam só o imediato. Isso. E traz a sensação de conquista. Sim, mas aquilo é passageiro, é efêmero. Isso, é efêmero. Isso. Então, e aí o que eu acho? Eu acho assim, quando eu tenho na minha cabeça, eu vou falar por mim, se eu tenho um objetivo que eu preciso perder 5 quilos, se eu imagino 5 quilos, eu nem começo. Então, eu tenho um plano para mim. Eu preciso perder 5 quilos. O que eu posso fazer em relação a exercício? Eu tenho 10 minutos por dia, então eu vou começar só com esses 10 minutos. Depois eu preciso me alimentar um pouquinho melhor, então eu vou tirar uma coisa do meu cardápio. E eu acho que também as pessoas acabam querendo fazer tudo ao mesmo tempo e elas não vão ter o resultado, e aí elas desanimam. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que... O objetivo... Esse exemplo é sempre perfeito, porque as pessoas conseguem se enxergar dentro da situação, né? Uhum. Você falou da caneta. A caneta que emagrece. Sim. Está na moda. Sim. Eu emagreço. Mas eu emagreço com saúde? Uhum. E por quanto tempo? Eu me proponho a ter um acompanhamento sério para aquilo. Né? Estabelecer com profissionais que realmente sabem qual o caminho ideal, né? Porque só emagrecer não vai bastar. Eu preciso também transformar agora a consciência, né? Também. O tônus muscular. E aqui estou falando como leigo, não entendo absolutamente nada disso, tá bem? Né? Mas estou talvez repetindo aquilo que eu escuto. Né? Uhum. Eu preciso de outras coisas. Eu preciso fortalecer a minha musculatura. Né? Não basta só emagrecer. Então, o imediatismo faz com que a gente quer a resposta na hora, né? E toda mudança... E aí a gente volta para o mesmo comportamento. E aí eu acho que também este perigo é que como a pessoa não conclui a mudança, buscando imediatismo, quando ela volta, talvez ela volte mais resistente ainda. E o pior, com algumas falas que às vezes a gente tem, erroneamente, claro, sem consciência, de falar, mas eu já tentei. Mas eu não tentei de fato. Eu sei que eu não consigo. Eu já fiz várias vezes isso e eu não fui para frente. Então eu passo a não acreditar em mais nada. E falta consciência de que essa responsabilidade que a pessoa não fez de fato o processo que precisa ser feito, né? Nós trabalhamos muito no campo da justificativa. Isso. Nós trabalhamos muito... Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. É o outro, é a situação. Sim. Né? Poxa, foi a condição em que me levou a isso. E aí, eu vou usando essas justificativas para me perdoar, né? Uhum. Para simplesmente continuar dentro cristalizado dentro da mesma situação. E também para afastar aqueles que podem me ajudar de alguma forma, porque daí eu tenho álibis, né? Dentro do que eu acho que eu tentei. Isso. E essa coisa... E atualmente não só no emagrecimento, né? Mas em vários setores da nossa sociedade, a gente tem hoje possibilidades rápidas, né? Para as coisas. Sim. E o que a gente aprende, né? Falando do espiritismo, de tudo que a gente tem que viver, é que as coisas não são construídas dessa forma. Você sempre usa uma frase que é muito importante, eu acho a gente sempre lembrar, que a natureza não dá saltos.
para nada. Então, eu não vou me tornar uma pessoa boa do dia para a noite, eu não vou conquistar coisas materiais do dia para a noite, ou até posso conquistar, mas tudo isso virá com um peso dessa conquista imediata, que é o que a gente encontra das pessoas que ficam enlouquecidas, né? Quando ganham muito dinheiro ou coisas do tipo. Isso. Então, e a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com essa coisa do imediato. Sim. Porque a construção, como a gente aprende, né? Jesus não conquistou todo o povo que seguiu e segue ele há quantos 1000 anos, né? Por um bate-papo. Isso, e não só isso, né? Jesus esperou 5.000 anos, né? 10.000 anos. Ele esperou o tempo necessário em que pudéssemos estar minimamente preparados para escutar o que ele tinha a dizer. Sim. Entendendo que nós não iríamos absorver aquilo, mas pelo menos já conseguíamos receber o recado, né? Então a natureza não dá saltos, é tudo no seu tempo. Mas não podemos ficar parados no tempo, e essa é a questão. Exato, a gente precisa se movimentar e, como você falou, é necessário que a ação aconteça. Isso. Porque se ficar só nesse campo do eu desejo, mas eu não faço... Isso. Não transformo em ação. Não transformo, né? E aí a gente tinha colocado também se isso acontece com todo mundo. Eu acredito que sim, porque é intrínseco ao ser humano, né? Essa dificuldade da mudança. E acho que em cada um de nós talvez aconteça diferentemente pela evolução e a consciência de que cada um tem da vida mesmo, Somos né? todos passageiros do mesmo barco. Se estamos neste planeta, se estamos vivenciando as condições que este planeta nos dá, é porque somos todos merecedores disso. Então, se não passamos, vamos passar. Isso. Ou passaremos mais rápido ou não. Isso. Ou facilidades com um campo e dificuldades em outro. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Sim. Tá. E aí, você também fez essa próxima pergunta tem a ver até com uma última palestra que a gente teve, que você coloca, saber o que é certo resolve, né? E você falou, acho que 3 coisas nessa palestra que foram muito importantes, que vêm com a consciência, né? Que nem sempre só saber o que é certo resolve, porque a gente sabe um monte de coisa que é certa e a gente não faz. Sim. Né? E por que a gente não faz, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado? E o certo e errado, a gente nasce com isso, a gente tem esse benefício do discernimento, Sim. né? Por que a gente não consegue? Eu acho que talvez essa questão ela esteja em redundância com a primeira. Sim. Já, né? Com tudo aquilo que nós já conversamos. Não basta saber o que é certo, enquanto nós estamos cristalizados dentro daquilo que nos traz algum conforto, algum prazer, né? O comprazimento, ele traz a resposta para isso também, Isso, né? Exatamente. Porque eu sei que é errado determinada coisa, mas se aquilo me mas dá muito a sensação, bom. Né? Então, isso traduz muito a condição de nós estarmos no campo sensorial, né? Sim. Nós estamos mais dentro daquilo que sentimos fisicamente, né? Ou daquilo que quimicamente algumas coisas despertam em nós, e aí ficamos presos dentro do próprio contexto. E isso, né, para falar para as pessoas, não tem relação com grandes mudanças. A gente está falando das pequenas coisas, que a gente não consegue se livrar, mesmo sendo pequenas. Isso, mesmo sendo pequenas. É um movimento, né, um comportamento que seja diferente. E assim... O que nós temos que fazer, eu penso, é exercitar. Sim. Né? As pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo, talvez elas estejam pensando, né? Todo esse blá, 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 e eu vou continuar da mesma forma, né? Sim, eu não vou fazer. Porque vocês mesmos estão admitindo de que isso não dá para ser feito, mas dá, né? Só que como você disse, nós não podemos imaginar as grandes mudanças que aconteçam de agora para daqui a pouco. Né? Nós temos que pensar, ou nós temos que vir para dentro
para percebermos, para nos percebermos e dizer quais são os seus entraves. Né? Quais são as prioridades? E dentro dessas prioridades, começar a exercitar aquilo todos os dias. Nós vamos falhar, nós vamos errar. Já erramos. Em alguns momentos, nós vamos falir novamente. Aí é aquilo que está sempre na palavra do Cristo, né? Levanta, segue, né? Porque temos que perseverar. Agora, quando eu percebo, você deu o exemplo agora há pouco, né? Que vai ser difícil porque eu quero o imediato, eu acabo desistindo. Não. Tem um exemplo que você sabe que eu brinco muito lá no Jardim das Oliveiras, que é falar para as pessoas sobre os palavrões que elas falam durante o dia. Sim. Né? Então eu tenho que fazer a mesma confissão aqui que eu sempre faço lá. Até os meus 18, 19, 20 anos, eu falava muito palavrão. Muito palavrão. Mas o interessante é que dentro da minha casa não se podia falar palavrão. Nós crescemos em casa proibidos de falar palavrão. E nós não falávamos palavrão. Meu pai não falava palavrão. Minha mãe não falava palavrão. Mas havia um mecanismo muito claro, um botãozinho muito claro no meu comportamento, que ao sair do portão para fora, naturalmente os palavrões já eram disparados. Estava liberado. Estava liberado. Voltava para casa. Boquinha fechada. Isso, os palavrões não aconteciam mais. E você percebe claramente, então, onde estão seus hábitos. E como você é capaz de dominar aquilo? Sim, porque se você sabia no local onde você não podia... Você é capaz. Sua mente é capaz. Você precisa mudar, né, aquilo que... O que te compraz. O que te compraz, aquilo que te dá o comando do engano, tá certo? Então, num certo momento, eu entendi. Agora, é um exercício. Quantos menos palavrões eu posso falar hoje? Quanto eu consigo me segurar? E o sucesso está aí, né? E hoje eu não falo absolutamente nenhum palavrão. Né? E eu costumo brincar com as pessoas assim, quando você levantar de madrugada no escuro, procurando o seu banheiro e bater o dedinho do pé no pé da mesa e não soltar o palavrão, é porque aí você conseguiu, né, no ideal, porque aí você chegou no objetivo que começou lá atrás com o primeiro exercício. Quando você conseguir ser fechado no trânsito e não lembrar da mãe do indivíduo que te fechou, você chegou naquilo que era o propósito, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem que levar isso a condições muito mais profundas. Sim, né? Principalmente ligadas ao outro, né? Principalmente ligado ao outro. Aqui a gente tinha colocado também, né, que o que é que acontece entre o decidir e o agir, né? E também foi falado em meio a tudo isso. Mas, entre o decidir e o de fato agir, eu acho que a gente passa por um processo de influência, certo? E essa influência, sendo ela física, né, de alguém, porque para todas as coisas na vida, a gente tem as influências positivas e negativas, de vá, faça, tô com você, não faça, isso vai dar errado, enfim, né? Como é que a gente pode, não sei se é essa palavra, se blindar dessas influências quando elas... E eu não sei se a pessoa também que está recebendo entende como negativa, né? Também tem isso, se tem essa consciência. Mas como é que a gente pode se blindar dessas influências para que a gente consiga seguir? É trocar de ambiente? Que muitas vezes não é possível, né? Em alguns casos, talvez sim, casos mais drásticos, em que a pessoa, o sujeito da influência, né? Ele não respeite aquilo que está dentro do seu desejo de mudança, né? Ou da sua decisão de mudança. Porque essa palavra é muito importante, né? Na medida
em que eu decido, o ambiente não pode mais conversar comigo negativamente. Sim. Né? Mas se aquele ambiente ele persiste, né? E nós não conseguimos nos desligar daquilo, talvez o ideal seja que a gente consiga mudar, né? Para novos ares, onde nós vamos nos sentir melhor dentro daquela nova decisão. Né? Mas, fundamentalmente, na palavra decisão, tem que estar acompanhada da perseverança. É a determinação. Porque decisão é determinação. Quando eu digo eu me decidi, ou então eu não me decidi. Sim. Né? Se eu entrei para o contexto da decisão, eu tenho que seguir adiante naquilo em que é perseguir o meu objetivo e conquistar o meu objetivo. Né? E aí eu vou ter que ter o olhar interno, mais uma vez, para entender o que eu mesmo construo de prejudicial e me afastar daquilo, né? Emocionalmente, né? Psiquicamente, eu tenho que conseguir. E talvez, não sei se eu vou falar alguma bobagem, você que vai me dizer. Algumas pessoas podem pensar, mas eu tenho que, de repente, me afastar de uma pessoa, né? É uma pessoa que me faz mal ali. E aí eu, como espírita, né, e a gente que vive os ensinamentos, a gente sabe que muitas coisas fazem parte das nossas provas e que elas estão ali realmente para nos testar, né? E como é que seria o adequado lidar com isso quando envolve não uma mudança de ambiente só, né, mas envolve o outro que pode fazer parte de uma prova para mim e que ele é necessário também para minha evolução, mas ao mesmo tempo ele... Aí, talvez entre as condições da lei de afinidade, que é mutável, né? Porque nós vamos mudando afinidades, né? No caminho da evolução, aquilo que tínhamos afinidades antes, passamos a ter outras, né? Que também seria um erro a gente achar que está preso a isso, né? Isso, exatamente. Sim. É exatamente isso, né? Então, o que eu diria é que dentro da lei da afinidade, que vai se modificar naturalmente na medida em que você está se modificando, e o afastamento vai ser tão natural quanto. Porque o mesmo indivíduo, ele vai se sentir distanciado, ele também vai ter o desejo de não estar mais dentro daquela condição, porque está afastado da sua condição de afinidade. Então, isso é muito importante. Por quê? Para que as pessoas, quando precisem tomar uma decisão de mudança que tenha relação com uma outra pessoa, principalmente se for uma pessoa de laço familiar até, próximo, uma amizade, enfim, a pessoa não se sinta culpada. Desde que também eu acho que essa opção, essa decisão por mudança seja consciente, seja feita com amor. Sim. Né? Que não haja uma briga, enfim. Isso pode ser feito naturalmente. E, como você diz, simples assim, né? Isso. Sem criar tantos fantasmas. Mas para que as pessoas não tenham esse universo também da culpa, de, poxa, eu aprendo que eu tenho provas a passar ali, a resgatar. E aí, de repente, eu me vejo numa situação que eu preciso, que aquilo me faz mal, e eu preciso me afastar, mas se eu me afasto, será que eu estou indo contra? Sabe? Entende a questão? Sim, sim. Tudo isso tem que ser muito natural, na verdade, né? Posso tentar rapidamente colocar, antes mesmo de eu ser um trabalhador espírita, antes mesmo de eu assumir o espiritismo como doutrina de vida, né? Como um guia norteador para aquilo que eu penso no caminho da minha evolução, eu tinha um comportamento em que as pessoas chamam normal. É aquele comportamento social. Então, trabalhava numa empresa maravilhosa, multinacional, um quadro de amigos muito próximos dentro desta empresa, e que nos reuníamos muito.
em datas significativas, de aniversário deste, aniversário daquele, né? E nessas festas havia a bebida alcoólica. Sim. Eu nunca bebi, né, no sentido daquilo que a bebida pudesse trazer algum reflexo mais contundente, né, para as condições de viciação. Mas sim, eu ia numa festa e tomava minha cerveja. Em alguns momentos da euforia, você se excede, não é? Roberto, você ficou bêbado de cair? Não, não é essa a questão, né? Mas num certo momento, numa dessas festas, minha filha do meio tinha em torno de 6 meses de idade. Saímos da festa. No momento em que eu vou sair com o carro, a minha esposa, ela já percebeu. Esse indivíduo não está bem para dirigir. Quer que eu dirija? Qual é a primeira reação? Olha, os vínculos, né? Daquilo em que você se sente tão comprazido na sua rotina, né? Naquilo que significa diversão, porque a diversão dentro disso é algo importantíssimo, né? Afinal de contas, eu trabalho uma semana inteira, eu preciso me divertir. Você percebe? São os conceitos cristalizados do comprazimento, né? Entender do imediato, né? Entender o que é diversão. Será que a diversão ela tem que ser dessa forma, né? E seguir. Aquilo passa. E aí vem o entendimento, e vem o frio na espinha, e vem aquele pensamento de horror que você diz, olha o que você fez. Olha por onde você um risco, trafegou. né? Você está com uma criança de 2 anos e pouco no carro e uma de 6 meses. Você está com a sua esposa, é a sua vida. E você está colocando tudo isso em risco. Nesse momento eu disse, nunca mais uma gota de álcool entra no meu corpo. Nunca mais, é decisão. Eu não tinha ainda o espiritismo, né? Porque muitas pessoas dizem, você virou espírita, parou de beber. Não, absolutamente. Não. Eu parei de beber 1 ano. Como, né, eu falo essas coisas, sempre coloco a ressalva, né? É essa coisa que as pessoas nem percebem, porque é o social, né? Nunca mais. E as pessoas não são boas porque são espíritas, né? Nunca mais uma gota de álcool entrou no meu corpo. Aí o que aconteceu? Me perdoe, eu sei que eu estou me estendendo, mas eu acho que isso é importante, né? Você estava falando de grupo. Influência. Influência. Sim. As pessoas me diziam, agora virou fanático. Mas pode tomar um copo de cerveja, não vai te fazer mal nenhum. Eu dizia, não, eu tomei uma decisão, eu não quero tomar esse copo de cerveja. Não faz mais parte de mim. Mas você é chato, né? Que besteira. Pra que isso? Pra que esse fanatismo? Não precisa ser desse jeito. E aí a vida vai passando. E, naturalmente, o grupo vai se afastando. Por quê? Porque você também se torna o inconveniente para aquilo. Então, é natural que no campo da afinidade você vá se distribuindo na medida em que te é próprio. E que vai acontecer, de fato. Que vai acontecer, e para qualquer coisa, né? Para qualquer decisão que a gente tomar. Exatamente. Novas afinidades se formam, né? Também nesse momento. Bom. E quem dera não fosse isso, agora não teria conhecido a Dandan, não tem, Essa foi quase uma das melhores partes, gente. Olha, o tema, assim, mudança, ele é tão rico e tão vasto, tem tanta coisa para a gente pensar, né? A gente colocou alguns temas aqui, algumas perguntinhas para a gente falar um pouquinho no dia de hoje e para plantar essa sementinha aí em você que está assistindo. E algumas coisas a gente vai ser uma redundância mesmo, porque a gente já vem respondendo isso, né? Mas por que fazemos o que sabemos que não deveríamos, né? E aí, o que fala mais alto nesse momento? Uma das coisas, sempre que eu leio a questão, eu
tem o ponto de questão na minha cabeça também, né? E eu penso sempre que uma das coisas que faz com que a gente faça essas coisas é o não pertencimento, é o medo de se sentir sozinho, né? O não fazer parte daquele determinado grupo, o medo e o não conhecimento de si próprio. E no caso, no nosso bate-papo aqui, que a gente está falando sobre a vida espiritual, é não conhecer de fato Jesus e os seus comportamentos. Entrando direto, né, nesse ponto, sim, avançando nesse sentido, isso eu diria que é de forma absoluta. Porque aí eu entendo que a gente pensa na vida nesse espaço de tempo. Por isso que a gente quer ter esse comprazimento e mudar para quê? Só se vive uma vez, só estamos aqui agora. Sim. Então, a gente quer encaixar tudo isso agora em 40 anos, 50, a gente não sabe. E muitas vezes isso vai ser, inclusive, abreviado pelas nossas ações, pelo próprio comportamento. Pelo próprio comportamento. Então, eu vejo essa falta de conhecimento de que existe uma vida espiritual, né? E se assim não fosse, a gente tem diversos temas para falar aqui que para a gente talvez seja muito claro, mas para uma pessoa que não entra, que não segue uma rotina religiosa, ou não vamos falar nem de religião, mas que não tem uma fé, né? Então, realmente é fácil se perder, né? E não tomar os caminhos da mudança ou de um melhor comportamento. E então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho assim, né? Poxa, entrar na esfera de Jesus é algo assim muito legal. É maravilhoso. Né? Afinal, ele é o cara. Isso, exatamente. E é mesmo cara, né? Porque vamos entrar naquela condição que a gente sempre está conversando, Dandan. Porque quando se olha para as pessoas que estão de fora, as pessoas que não veem desta maneira, né? E elevam isso a condições místicas, né? Ou questões de fanatismo, né? Ou a questões vazias daquilo que para elas parecem simples condição de negação das coisas da vida, né? Seja lá como for. Sim. É muito importante a gente perceber Jesus no sentido de orientação comportamental. Sim. E é isso que nós temos que olhar. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos olhar como orientador do comportamento, na verdade. Ele não só falou, ele fez. Isso, é orientador do comportamento, de um comportamento que pode te trazer a felicidade real. A paz. A paz. Porque quando nós falamos dessa felicidade, né, que está no âmbito da diversão, né, em que nós vamos tentando completar condições das emoções para sentirmos, né, algo que nos traz, ou que nos enche de euforia, vamos colocar assim, e isso se traduz para as pessoas como felicidade, de fato não é, porque se fosse felicidade, no dia seguinte, quando você acordasse, ela permaneceria. E o inverso também, as pessoas que pensam que quem não se compraz com determinados comportamentos não é feliz, e também não é verdade, isso, muito pelo contrário. Exatamente. Né? Às vezes essa pessoa é até chamada de boba, de tola. Essa é a questão. Mas ou sua vida é muito parada, ou coisas desse tipo, né? Que são os julgamentos. Mas o quanto nós podemos, né? O quanto nós podemos ser alegres sem sermos eufóricos e manter isso dentro de um padrão muito linear, constante, né? Em que aquilo não precisa oscilar entre altos e baixos, e não né? tem relação nenhuma com tristeza. Absolutamente nenhuma. E não tem nenhuma relação em você deixar de estar preocupado com alguma coisa. Não, e se divertir de fato, né? Porque é isso que talvez as pessoas acabam no mundo em que a gente vive, que faz parte de tudo isso, e faz parte exatamente para que a gente faça a escolha. Sim. Né? Não é porque algumas pessoas questionam, poxa, mas então se eu tenho tudo isso à minha disposição,
Por que eu não posso usar as tungstens? Então, Deus não faria? Sim. Porque existem esses, Sim. esses pensamentos, Sim. né? Ah, mas então Deus não deixaria, mas se aconteceu de eu poder fazer isso, de ter esse produto, então Deus permite. Mas eu preciso usar em excesso? Isso. Eu preciso degenerar a condição daquilo? Isso, E tudo que Deus, obviamente, fez e permite é também para nos colocar, e por nossas escolhas, à frente do que vamos do passar. Aprendizado. E do aprendizado. Da evolução. Isso, sim. Eu posso desfrutar esse mundo. Claro. Sem, e desfrutamos, né? Sem exacerbar absolutamente nada. Eu posso desfrutar deste mundo de uma maneira muito natural em tudo aquilo que ele me dá. Exato. Eu posso, sim. Né? É o limite, né? É saber o limite. É saber o limite. Em qualquer uma das opções que eu tenha, é saber qual é o limite. limite. Tudo aquilo que são prazeres humanos eu posso desfrutar. Né? Desde que eu entenda que limite é importante. E qual é o limite, né? Porque essa é uma pergunta também que vai sair, né? Exato. É o limite daquilo que faz mal para você ou para outro, tá certo? Na medida em que isso começa a trazer qualquer distúrbio para você pessoalmente ou para quem te acompanha, né? Ou seja, por contaminação aquilo comece a trazer dificuldades, então... Não, ali... ou que você sabe que aquilo ainda não te trouxe, mas aquilo está no campo do errado. Então, ele pode não ter te trazido ainda. Isso. Mas ele vai te trazer e você uma hora vai perder o limite, porque... não precisa esperar acontecer, não. Exato, porque senão a gente vai, né? Mas não me fez mal ainda. Sim. Ainda, exato. E a gente está cheio de exemplos, né? No mundo, de coisas que você faz uma vez, não acontece nada, mas o ser humano, ele quer ir pondo à prova, né? Sim. Ele quer ir testando isso. E aí ele se perde, né? É aí onde entram as dificuldades, né? Muito bem. E aí, nós vamos para a nossa continuação das nossas perguntas. E ela fala assim: a gente espera mudar rápido demais, que a gente falou no começo, porque a gente tem a necessidade de ser imediato, Sim. de não querer esperar para as coisas acontecerem. Sim. E também porque que é difícil de sustentar as nossas decisões. Então, a gente começa, faz um tempo, às vezes não tem um resultado, que ele não vai vir tão rapidamente, desestimula, para no meio do caminho. Ou você acredita que não terá resultado, que não está tendo ou resultado. que não está tendo, exato, porque não está vendo alguma coisa ali, e para, e aí permanece nessa cristalização, né? E aí, o que me chamou a atenção nas perguntas foi a relação do esforço e recompensa, que é exatamente com relação a esse mundo de ser rápido. Nós esperamos, eu acho, uma recompensa rápida sempre, né? A gente tem a necessidade como ser humano, talvez, de fazer e ter a troca. Talvez a gente não que a gente não é preparado, porque a gente sabe, muitos de nós, não nós assim, mas muitos seres humanos que estão aqui muito mais evoluídos sabem que existe uma recompensa, né? Mas a gente quer fazer o esforço da mudança para a recompensa imediata, certo? Será que não é isso exatamente que tem que mudar? Pode ser. Será que nós não precisamos mudar aquilo que nós temos como expectativa da mudança? E aí o trabalho fica mais fácil. Vou dar de novo o exemplo da vida. Sim. Né? Finalmente consegui. Fui para a academia. Fui. Tô lá. Só que quando eu chego na academia, né, eu vou colocar aqui uma fita métrica para o meu bíceps. Para medir. E aí eu olho para aquele que está lá levantando. Está levantando 120 quilos. Olha, cada braço assim. Aí você olha para aquele músculo, você fala, olha, eu quero ficar daquele jeito, eu quero que meu braço fique daquele jeito. Olha, mas é maravilhoso, né? Mas aí ele está há 10 anos treinando. Isso. Então eu vou ficar uma semana e vou descobrir que o meu braço ainda não está daquele tamanho. Ou que talvez o meu biotipo também não seja capaz de chegar ali. E aí vem a frustração. Sim. Mas se eu entender que a recompensa, ela está no dia a dia, né?
Em cada movimento da vida, você consegue ter uma recompensa. Então, se você disser para si mesmo que o que importa é aquilo que você conquistou hoje para o seu braço, amanhã você está feliz com isso. E assim por diante todos os dias. Então, todos os dias você estará feliz com a mínima conquista que você teve. Não, e tem uma outra coisa, né, também, que eu acho que é importante a gente ressaltar, que a conquista, e como tudo na vida, nós somos uma individualidade que estamos em estágios completamente diferentes uns dos outros, sejam eles físicos, mentais, a gente, né? Então, o que vai fazer efeito para você não vai fazer efeito para mim. Não necessariamente. E está tudo bem. Isso. Eu vou ficar com a minha recompensa dentro do que está para mim. Isso. Mas, como ser humano também, a gente vive o comparativo, né? A gente vive, ele conseguiu, eu quero igual. Eu quero o mesmo, né? E às vezes, mesmo que eu faça o mesmo esforço, diante da minha caminhada, da minha evolução, da minha prova, talvez eu não vá ter. É porque tem um engano muito comum, né? O parâmetro não pode ser o outro. Exato. O olhar não é para o outro, é para si mesmo. É sempre para nós, né? É sempre para nós. Quando eu começo, claro, eu posso ter parâmetros de idealização, sim, né? Uma inspiração. Uma inspiração. Aí nós estamos falando de Jesus. Sim. Né? Chegarmos a ser como é Jesus é a inspiração. Mas termos a consciência de que nós não estamos preparados para ser Jesus. Nós não podemos ser Jesus agora. Ainda que ele tenha dito que um dia seremos. Não é isso? Porque isso é a afirmação dele. Sim. Vós sois todos deuses. Daquilo que eu faço, podeis fazer ainda mais. Olha só, ele está dizendo que podemos fazer ainda mais. Ou seja, ele está dizendo que somos seres em evolução e que nós evoluiremos até onde ele está e ainda continuaremos evoluindo como ele próprio está evoluindo, Jesus. Né? Então, podemos construir os parâmetros ideais da busca, porque aí nós ainda não conhecemos, né? Então tomamos como referência, tá certo? Sim. Eu não conheço. Aí Jesus vem e me apresenta aquilo que está acima de mim. E eu tomo aquilo como referência. Eu creio que aquilo, de fato, é algo muito melhor. Mas o parâmetro de análise, de critério, de avaliação, tem que ser individual. Porque se eu estiver avaliando pelo parâmetro dele próprio, aí é só frustração. Não, e a gente tem, não sei nem quantas, né? Mas nós temos muitas jornadas ainda pela frente para a gente. Muitas. Mas muitas. Para que a gente possa um dia chegar a falar, agora, se eu me esforçar, eu chego muito perto, né? Já chego bem perto. Mas é importante as pessoas também terem essa capacidade de discernir de que não adianta competir com o outro, né? O nosso trabalho é sempre só com a gente. Isso. Porque primeiro que só a gente sabe dentro de nós. Eu preciso ficar feliz pelo outro, na verdade. Isso. O que também, às vezes, é difícil, né? As pessoas têm essa dificuldade de vibrar pelo outro. Mas sigamos aqui. Bom, mudar exige tempo, disciplina, ambiente adequado. Você concorda com isso? Sim. E, acima de tudo... Mas um ambiente que nós podemos construir. Sim. Né? Nós podemos modificar o próprio ambiente, né? Para que a gente não imagine que para melhorar eu tenha que necessariamente sair daqui e ir para lá. Não necessariamente, Sim. Mas existe uma possibilidade Sim. de você mudar ou ter um ambiente adequado. Sim. Eu coloquei um ambiente adequado. Então, mudar exige tempo, disciplina, ambiente adequado. Mas, acima de tudo, implica em renunciar a algo. Sim. Sim. Por que as pessoas não querem renunciar? Aí a gente volta no começo, vamos começar a conversar tudo outra vez. Porque as pessoas não querem a renúncia, Isso, né? É a parte do esforço, né? Isso. De falar, eu vou ter que abrir mão de... Vamos começar a mesma conversa. Eu vou abrir mão do meu comprazimento e agora eu vou fazer. Ou seja, o recado que nós precisamos para nós mesmos, né? Deixar é que precisamos decidir
e perseverar. Sim. Né? Nós precisamos trabalhar pela mudança. Não basta imaginar que ela virá somente porque agora eu quero, né? Sim, vai precisar sobretudo, de muita consciência. O agora eu quero precisa de trabalho, precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de perseverança. Bom, né? Estamos aqui há praticamente 1 hora falando sobre como mudar, né? Sim. E para a gente encerrar esse episódio, que a gente fala sobre mudança... Já ficamos quase 1 hora mais velhos, olha, já... mais experientes. O que a gente pode dizer para quem está nos assistindo, que a gente está plantando essa sementinha, né, da importância de começar essa mudança das coisas que te fazem mal e que é possível, né, com tempo, com disciplina? O que a pessoa que está nos ouvindo pode começar a fazer hoje como exercício? O que ela pode, dentro de um sofrimento, de uma dor que ela vem passando, qual o primeiro passo assim que a gente podia dar para ela? Então, vamos pegar o exemplo da construção de um edifício, né? Não visualize o edifício pronto e construído, mas visualize os tijolinhos que estão ali para serem assentados e comece a assentar um de cada vez, né? Nós já sabemos, nós sempre sabemos quem nós somos. Só existem 2 seres no mundo, no universo todo, que sabem exatamente quem nós somos. Nossa, Deus e nós mesmos. Nós sabemos quem nós somos e, portanto, nós sabemos onde estão as nossas qualidades, porque nós as temos. Sim. E onde estão as nossas dificuldades, porque nós as temos. Sim. Dentro dessas dificuldades, o que eu já posso mudar agora? Qual é o tijolinho que eu posso assentar? Eu posso levantar amanhã e dar um bom dia honesto e sincero para quem acordar comigo? Para quem eu encontrar no elevador? Eu posso fazer essa mudança. É simples. E é uma questão de comportamento, né? Eu posso mudar pequenas coisas. E na medida em que eu vou aprimorando, né? Eu vou exercitando isso, eu vou avançando para novas. E assim é imperceptível. Quando eu menos me der conta, eu mudei muito. Muito. Quando eu olhei para trás, eu vi que a mudança aconteceu de fato. Isso. André Luiz fala uma coisa muito legal, né? Que nós deveríamos fazer uma análise de nós mesmos a cada 8 anos. Olha, 8 anos. Para ver o quanto nós mudamos? 8 anos. Mas nós queremos fazer essa análise na semana que vem. De coisas que são imperceptíveis, que só mesmo com exercício e a prática diária da mudança. Então eu convido as pessoas, né? Eu vou fazer a mesma brincadeira que eu faço lá no Jardim das Oliveiras. Contem quantos palavrões falaram hoje e pensem em quantos palavrões a menos podem falar amanhã. É um exercício. Sim. Conta quantos pequenos julgamentos nós fizemos da hora que nós levantamos até a hora que nós fomos dormir. Quantos pequenos julgamentos nós fizemos? Simplesmente porque olhamos o brinco daquela e dissemos... Porque olhamos o terno daquele e dissemos... E assim por diante, nós poderíamos dar aqui centenas de exemplos pequenos do nosso dia a dia, que nós podemos sim começar a exercitar, né? Então, acho que a mensagem que é importante durante a mudança é primeiro a gente criar a consciência, né? Uma consciência capaz de assumir que se Vamos fazer uma reflexão. Isso, uma reflexão, como o nosso bate-papo aqui no Jardim, de que é possível que a gente mude, que a gente saia de qualquer sofrimento que a gente esteja passando, de coisas que estão nos incomodando, mas que para isso a gente precisa, além de ter essa consciência, dar o primeiro passo. E seja ele o menor passo que for, que seja acordar já de manhã ou também fazer um agradecimento, porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente pede, esquece de agradecer todas as coisas, as faculdades que a gente tem, todas as coisas boas que passam em nós, porque a gente só se lembra e lembra muito das coisas ruins que acontecem conosco, mas não somos gratos por
tanta dádiva e tanta bondade que acontece no nosso dia a dia também, né? E de pequenas coisas que a gente considera pequena porque nós as temos. Sim. Então, acho que o primeiro passo é esse, a gente ter essa consciência e ter fé, né? Porque a vida não é esse espaço de tempo que a gente imagina que ela acontece, que muitos de nós estamos presos só nesse planeta, mas nesse espacinho de tempo chamado vida atual, Sim. né? E a vida é muito além disso, ela é Isso. muito mais. Podemos ampliar tudo isso. Podemos ampliar tudo isso. Muito bem. E você que está assistindo aqui nosso podcast, que pegou essa sementinha, eu te convido a assistir os próximos episódios, eu te convido a curtir o podcast, a se inscrever no nosso canal e também a comentar o que você achou, o que você quer contar pra gente, se você teve alguma mudança, se você pensou em alguma coisa, refletiu alguma coisa para você hoje. Se você quer falar sobre um outro tema que você gostasse que nós trouxéssemos aqui à luz do Espiritismo mesmo, né? Da sabedoria divina de Jesus, o que a gente, dentro do nosso limite de conhecimento, a gente puder trazer para você. Então, eu te convido a deixar aqui seu comentário e a sua curtida e indicar o nosso podcast para quem estiver precisando dessas palavras hoje, tá? Eu vejo vocês no próximo episódio e você também, meu querido amigo. Um beijo para você e para todos. Isso, tchau.